Olá, queridos, graça e paz, chegou o grande dia. Estão abertas as inscrições para o curso Discernimento Espiritual, Mapeando Fortalezas e Destruindo Cativeiros. Serão 4 dias de curso, onde você vai ter uma imersão de 13 a 16 de maio. Vai ser aqui em Curitiba, é um curso presencial no Hotel Bristol. Você vai encontrar 2 planos, o plano com hotel e refeições, com pensão completa, e vai ter o outro plano com o curso. Você vai ser muito abençoado, mas corra, porque as inscrições elas estão limitadas por causa da pandemia do Covid. Eu espero você aqui, vai ser uma benção. Hoje eu quero falar, culto das famílias, todo terceiro domingo do mês. Muito obrigado. Todo terceiro domingo do mês é culto das famílias, nós temos um jejum pela frente. E hoje eu quero falar sobre a bênção de Deus dentro de casa. Existe uma razão pela qual Deus se aproxima do homem, do ser humano. Existe uma razão pela qual algumas pessoas e algumas famílias experimentam rastros de milagres em sua casa. É a presença de Deus. Homens e mulheres que se aproximaram do Senhor tiveram experiências impressionantes ao trazerem Deus para dentro da sua família, para trazerem Deus para dentro das suas casas. Nós vemos um homem que é o príncipe da sinagoga, numa cidade chamada Cafarnaum. Nós vimos um pedacinho dela enquanto cantávamos aqui o louvor. Aparece o porto de Haifa, ali onde tem Jope, aparece Cesareia Marítima, depois aparece o Vale de Ajalon e depois aparece um pedacinho, por alguns segundos apareceu Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde vivia Pedro e aonde Jesus estabeleceu o seu ministério. Ele sai de Nazaré, ele é batizado no Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele como forma de pomba, e ali ele estabelece, e aonde Jesus vai, nas casas que ele entra, acontece um milagre. Ali em Cafarnaum, Jairo traz Jesus para dentro de casa, e ali a filha dele, de 12 anos, que tinha morrido, ressuscita. Há uma mulher impressionante, que nem cristã ela não era judia, era uma mulher cananita. A Bíblia chama de mulher cirofenícia, ou seja, ela é alguém que está fora dos termos de Israel, mas ela ouve falar de Jesus, também ouve Marcos 7, a Bíblia diz que ela se jogou aos pés de Jesus, se jogou, e Jesus cura a filha dela que está lá no outro lado, em outra nação. A Bíblia conta a história, em 2 Reis capítulo 4, de uma mulher sunamita, que faz um abrigo, faz uma casa para um profeta. E ela também tem uma experiência triste com seu filho. Enquanto havia uma colheita em Israel, ela tem uma experiência triste. Na verdade, Israel não é uma colheita, era na Síria. E ela vai buscar o profeta. E o profeta vem para dentro da sua casa. Deus vem junto com o profeta. E o filho dela experimenta a ressurreição. Quando nós falamos de famílias abençoadas, a família abençoada, ela não vem apenas porque você quer que ela seja abençoada. A bênção de Deus, ela é buscada. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não há ninguém na Bíblia, ninguém, que busque a Deus e que não receba uma resposta do Senhor. Não há ninguém que busque a Deus e não encontre o fator milagre pelo seu caminho. O milagre é uma ação sobrenatural, no nosso mundo natural. O milagre, ele conta a história de impossibilidades humanas, de caminhadas aonde a gente fala assim, não, aqui não tem mais jeito, porque eu já tentei de todas as formas, eu bati em todas as portas, e eu já recebi o não de todo mundo. Deus é o Deus do sim. Deus é o Deus que quando você se aproxima dele, quando você busca ele, com toda a tua alma, com toda a tua força, é um Deus que traz resposta para a sua vida. E hoje eu quero contar algumas passagens bíblicas da história de um rei chamado Davi, que buscou a Deus com todo o seu coração. Ele é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que ninguém percebeu, mas ele era um jovem menino ainda, pastor de ovelhas, e Deus já tinha escolhido ele. Ele ficava escondido entre as ovelhas, entre o rebanho do seu pai Jessé.
E ninguém percebia ele. Ele era desprezado pelos irmãos, mas Deus o escolhe dentre todos aqueles em Israel para ser o cabeça de uma nação. E mais do que isso, para que o seu filho Jesus recebesse o sobrenome dele. Por isso que algumas pessoas chamam Jesus de filho de Davi, ou seja, de descendência de Davi. Porque sobre Davi veio uma promessa de que o Messias viria da sua descendência. Diz assim a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 6, de 1 a 12. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. 2 Samuel 6, esse texto está entre o capítulo, versículo 1, versículo 12. Esse objeto que vocês estão vendo era a arca do Senhor, não é a arca de Noé não, tá bom? A arca de Noé era um barco. Esse era uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro, e ali se manifestava a glória de Deus. O templo do Senhor, ou o lugar da manifestação do Senhor, era repartido em três cômodos. Havia o átrio, que qualquer pessoa podia se aproximar do átrio. Havia um segundo cômodo chamado de santo lugar, que ali só os sacerdotes podiam entrar. E havia o Santo dos Santos. Em hebraico não existe o superlativo. A gente diria santíssimo lugar. Então, quando você ouve lá nos Salmos, quando você lê santo, 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 os anjos cantando, eles estão querendo elevar Deus a um lugar santíssimo, é isso. O Santos dos Santos era um local que só o sumo sacerdote podia entrar. Ele só podia entrar uma vez por ano. Para quê? Para oferecer ali ao Senhor adoração. Era ali que manifestava a nuvem de Deus, chamada de Shekinah, que era a glória de Deus. Então, naquele templo, Deus, ele não habitava ainda no coração do homem. Naquele tempo, Deus, ele se manifestava em cima desse objeto. E esse objeto, para onde ele ia, a glória do Senhor se movia. Se você pegar o livro do Êxodo, o livro do Números, que está lá no Antigo Testamento, lá no início, você vai ver que a coluna do Senhor, ou seja, era uma coluna de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, ela se movia e a arca ia movendo junto, significando que havia a presença do Senhor. E Davi, então, tem uma notícia. A arca do Senhor está na casa do sujeito Obed-Edom. O sobrenome Edom é um sobrenome ligado a uma tribo chamada Esaú, ou chamada Edomitas, que descende de Esaú, irmão de Jacó. É uma história longa, mas é uma história muito bonita. E Davi ouve isso: espera aí, se Deus está abençoando aquela casa, eu quero trazer a arca para que ela abençoe toda Jerusalém e todo Israel. Muitas pessoas não sabem como trazer Deus para sua casa. Muitas pessoas se enganam, achando que a gente pode se relacionar com Deus de qualquer maneira. Muita gente pensa que Deus ouve qualquer oração. Na verdade, Deus, ele quer ter intimidade comigo e com você. Mas existem critérios no relacionamento. O que abre o relacionamento entre a minha vida e Deus, entre a sua vida e Deus, a primeira coisa é o sangue. Por isso que Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morre, uma das experiências que a gente vê relatada na Bíblia é que o véu do templo, aquele véu que separa o santo lugar do santíssimo lugar, isso eu não falei, havia um véu de separação entre esses ambientes, ele é rasgado de cima a baixo. O que Deus está dizendo? Que os bloqueios que nós tínhamos para chegar a Deus, eles foram tirados. Os limites que nós tínhamos para alcançar a Deus foram removidos.
Você, para chegar a Deus, você precisava de um sacerdote que oferecesse um sacrifício para você. Você chegava lá no templo, levava a tua ovelhinha, a ovelhinha era imolada, era sacrificada, e aí sim você tinha os seus pecados perdoados. Agora não. Agora, com o sangue da cruz, o acesso é livre. Eu e você podemos chegar a Deus, mas apenas pelo sangue de Jesus e apenas pelo nome de Jesus. Tudo que pedires em meu nome, o meu Pai o fará, para que você se alegre com Ele. Agora, Deus, quando Ele fala de relacionamento, Ele vai dizer para a gente em Isaías 59, que muitas vezes somos nós que tapamos o ouvido de Deus. Muitas vezes somos nós que fazemos com que Deus se volte contra nós. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu preciso aqui separar pecado de iniquidade. Eu preciso aqui distinguir transgressão de iniquidade. A transgressão, infelizmente, o ser humano manchado pelo pecado não vai deixar de cometer. Um dia você fica irritado, fala o que não deve. A transgressão é aquilo que você vê. A iniquidade é aquilo que está dentro do coração. Jesus, ele está dando uma bronca nos fariseus quando ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos dirão: em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas, expulsamos demônios, e eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É quando o pecado deixa de ser pecado. É quando você começa a dar um jeitinho para justificar o pecado na sua vida. Você sabe que você está tropeçando, você sabe que você está sendo desleal, você sabe que você está sendo desonesto, você sabe que você está sendo violento, e você justifica isso com uma boa resposta, com uma boa explicação. Ah, pastor, mas também, se o senhor vivesse do jeito que eu vivo, se o senhor tivesse tido o pai que eu tive, se você tivesse o marido, a esposa que eu tive, se você tivesse um filho que eu tenho. Então são maneiras de você tentar se esconder para manter um sentimento contrário à vontade de Deus e continuar pecando do jeito que você quiser. Para você se aproximar de Deus, é necessário que você caminhe nos critérios de Deus. Eu não estou dizendo, e nem, não sou eu que estou colocando nenhum tipo de bloqueio de fronteira aqui. É Deus que está dizendo. E é bom a gente aprender alguns passos para a gente se aproximar do Senhor. Eu te liguei. Eu quero voltar a uma história, um livro pelo menos, é o livro de 1 Samuel, para que vocês entendam Deus. A arca de Deus que manifestava ali. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. Finéias acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto, o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Souberam que a arca do Senhor vieram para o acampamento. Os filisteus ficaram com medo. Isso aqui é o símbolo da religiosidade que a gente vive hoje. O povo de Israel estava longe de Deus. O povo de Israel vai tomar uma surra aqui. Você já imaginou? E você talvez tenha experimentado ou tenha ouvido falar de pessoas de Deus que sofrem derrotas fragorosas. São pessoas que caminham pelo altar, mas não vivem em santidade. São pessoas que têm aparência de santidade, mas o coração dele, como diz Jesus em Mateus 23, está cheio de ossos podres. Por fora a aparência, e a gente olha para tanta gente bonita e fala: não é possível que isso tenha acontecido. Deus não é um Deus de juízo, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que me ama e que te ama
Deus não quer destruir a gente, Deus não quer matar a gente, Deus não se alegra com a morte do ímpio que morre. A Bíblia deixa ele, quer que se arrependa e viva. Mas aqui o povo de Israel fala assim, não, nós tomamos uma surra, para a gente não tomar outra surra, faz o seguinte, vamos botar a Bíblia aberta lá em casa no Salmo 91. Vamos pegar o óleo, pastor, dá para o senhor pegar o óleo da unção e orar por ele, para que o mal saia da minha casa? Gente, sabe por que algumas residências, algumas casas, algumas famílias passam por processos de visitação de espíritos malignos? Sabe por quê? Porque essas famílias expulsam Deus de casa. O espírito, querido, não é territorial, não. O pecado é que é territorial. E existem casas que o comportamento, a iniquidade, o coração da família está completamente inclinado ao mal. O espírito imundo, aprenda isso, se alimenta de pecado. Existem famílias que preparam verdadeiros banquetes para que o inimigo venha, para que o espírito mal venha. Quando você começa uma célula na tua casa, quando você traz a palavra de Deus para a sua casa, quando você começa a orar e aprende a orar na sua casa, por que você acha que não tem uma manifestação demoníaca numa casa? Porque há a presença de Deus, porque há conversão, porque há arrependimento. E sabe o que o povo de Israel fez aqui? Não, vamos fazer o seguinte, vamos continuar no pecado, vamos continuar na iniquidade, é só a gente trazer o pastor para orar. É só a gente trazer aqui um objeto ungido, que aí vai resolver. Gente, não resolve. Esses dois homens, filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes. Olha a importância de você ter uma liderança com pastores no altar. Olha a importância de você trazer pessoas que ministram louvor, que ministram a intercessão com santidade. Hofni e Finéias eram iníquos. A Bíblia, gente, no capítulo 6 desse mesmo livro, Deus está tão decepcionado com Eli, mas tão decepcionado, que ele fala assim, porque os teus filhos, Hofni e Finéias, se tornaram execráveis diante do Senhor. Eu vou rejeitar eles do meu altar. E a descendência deles nunca mais vai subir no meu altar. Eles serão mendigos buscando uma moeda. Nunca faltará na descendência quem manque, quem fique doente, e eles vão morrer na flor da idade. Essa palavra que Deus dá, no capítulo 6, vai se cumprir em Davi, quando ele sai, quando ele é expulso do trono pelo seu filho Absalão. Abiatar é o último descendente, sacerdote, diante do Senhor, da família de Hofni e Finéias, da descendência de Eli. O que a gente precisa entender? É que Deus, Ele não se impressiona com oba-oba. Vamos fazer uma festa aqui, vamos pular, vamos dançar, vamos se alegrar. Porque o que Deus busca em mim e em você é um lugar de habitação. Deus, Ele quer morar, entenda isso. Deus está aqui, está. Onde 2 ou 3 se reúnem, eu vou estar. Deus está aqui, está. É aqui que nós preparamos tronos de louvor. Deus visita. O Espírito de Deus está aqui. Entenda isso. Mas Ele quer encontrar uma casa, é no seu coração. Só que Deus é puro. E Ele não pode ver a iniquidade. Então Deus, Ele está convencendo você. O Espírito de Deus, Ele bate assim, ó, no teu ombro, fala assim, e aí, vamos mudar? Vamos tirar da nossa vida, da sua vida, esse engano. Porque o pecado, ele engana, e ele tem um sabor muito doce, gente. Entenda isso. Se o pecado não fosse bom, ninguém ia pecar. Só que as consequências, assim, aquilo que vem junto com o pecado é morte. O salário do pecado é morte. E é isso que o povo de Israel vai experimentar. A derrota, apesar da presença de Deus no seu arraial. Eles trazem a arca da aliança, se festejam. Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado.
Cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. Ele estava sentado observando sua cadeira, ao lado da estrada, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. É aqui que aparece, se você conhece bem a história de Israel, aqui ele fala Icabode. Icabode significa a glória de Deus foi retirada. Pensa uma família sem Deus, pensa uma nação sem Deus, pensa uma igreja sem Deus. Gente, tem igreja que não tem Deus. Quem fala isso não sou eu, é Jesus. Jesus fala para uma das igrejas do Apocalipse: eu estou à porta e bato. Ele não está falando, o evangelista. É interessante isso, eu já fiz isso. Olha, Jesus está batendo na porta do teu coração, para entrar no teu coração. Não, o contexto ali é outro. Deus, Ele está fora de uma igreja inteira. Eis que estou à porta e bato. Se a igreja abrir, eu entrarei e cearei com vocês. Então tem pessoas que dão um cartão vermelho para Deus. Tem pessoas que com a sua vida, eles estão achando que não, Deus é misericordioso, Deus é bonzinho, Deus não vai... Gente, existe uma palavra de Deus que não pode voltar vazia. A palavra de Deus vai se cumprir de qualquer jeito. E aí nós ignoramos a voz do Senhor, achando que ainda dá mais tempo de pecar mais um pouquinho. Ainda há tempo de experimentar. Não, eu vou aproveitar a vida, como se o pecado fosse aproveitar a vida, como se o pecado fosse beneficiar em alguma coisa a gente. Mas já está na hora da gente ser maduro, para a gente entender que o salário do pecado não é um dia ruim, gente, não é uma família difícil, é morte. Você está convidando um espírito de morte para atingir você de alguma forma. E não adianta você querer justificar. A derrota dessas pessoas, ela vai acontecer de novo. Acontece no tempo de Saul, esse rei iníquo. Gente, vocês vão ver. Essa arca foi tomada. Ela ficou 20 anos na casa de um sujeito. E Deus não faz um milagre em Israel, um milagre. Pode pegar a história de Saul. A Bíblia diz... 1 Samuel capítulo 15, porque você rejeitou a minha palavra, eu te rejeitei como rei de Israel. E durante esse tempo, Saul pensava que era rei, mas Deus estava treinando um outro rei, Davi. Davi tinha 14 anos. Dá para alguém ser rei com 14 anos? Não dá, não dá. Então Deus foi treinando ele, Deus foi lapidando ele. Ele se tornou o campeão de Israel. Ele se sentava à mesa do rei, o rei fica com ciúme dele, e ele perde a amizade com o rei. Aliás, o rei quer matar ele. O amigo dele, Jonatas, morre. O amigo dele, o mentor dele, Samuel, morre. Ele vai morar dentro de um buraco, ele vai morar dentro de uma caverna, num lugar chamado En-Gedi, que fica lá para cima do deserto da Judéia. Gente, pensa um homem que Deus trabalhou no coração dele por 20 anos. Aí, quando ele se levanta como rei de Israel, 19 anos, quando ele se levanta como rei de Israel, ele está pronto, ele está maduro. Mas durante esses 20 anos, em que a arca ficou onde não devia estar, não há um milagre em Israel. Aí Davi fala: bora buscar a arca. Olha o que vai acontecer. Vamos trazer a arca de volta. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Então Davi reuniu todos os israelitas para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor entronizado entre os querubins. Lembra da caixa de madeira, revestida de ouro, que tem 2 querubins assim? É isso aí que ele está falando. O Senhor entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo,
conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá. Ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. A palavra Pérez significa destruição. Pérez Uzá. Uzá foi destruído. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para onde? Para a casa de Obed-edom, em Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família. Vou repetir. E o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. O problema não é a bênção de Deus. O problema não é que Deus não está agindo. O problema não é que Deus, como é que só foi atingir logo aquele homem? Eles estão trazendo a arca. Há uma motivação boa? Claro que há. Vamos trazer a arca de volta, porque está na casa de Abinadab. Está lá há 20 anos. O rei Saul não se importou com isso. Vamos fazer o que é certo? Vamos fazer o que é certo. Aí pegaram um carroção, botaram a arca em cima. O carroção, essa estrada, algumas estradas do nosso país, passou num buraco. A arca ia cair. O que é normal? O que é natural fazer? Eu vou segurar. Opa! Só que ele quebrou o mandamento do Senhor. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Só que ele quebrou um princípio do Senhor. Só que ele ignorou a palavra de Deus. E aí Davi fica contrariado. Mas Deus, por que isso aconteceu? Eu orei. Mas Deus, por que isso aconteceu? Eu te busquei, eu fiz festa, eu cantei louvor, eu chamei aqui o ministério de louvor e fizemos uma grande festa, e pulamos, e dançamos, e tocamos instrumentos musicais. Por que o mal aconteceu? Porque nós ignoramos princípios. Porque nós rejeitamos a verdade da palavra de Deus. Tem muita gente dizendo que é evangélico, dizendo que é crente, dizendo que é protestante, que é batista, que é pentecostal, que é de Deus, que é bíblico, mas está vivendo longe do propósito de Deus para a sua vida. Então, essas aparências não movem nem comovem o Senhor. Aqui, eles têm que abortar os planos dele. Mas essa mesma arca, que trazia a glória de Deus, ela vai para a casa de um sujeito chamado Obed-edom. E lá ele abençoa a casa. Por que, pastor, eu estou na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e Deus não me responde? E a pessoa chega na igreja, acabou de ser batizado. E Deus responde e abençoa a casa e a família dele. Vamos ver por quê. Em primeiro lugar, o que traz a bênção de Deus é a intimidade com Deus. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus. É quando nós nos interessamos naquilo que Deus se interessa. Não é só vir para participar de um culto. Não é só vir para que Deus... Não, vamos pedir para o pastor orar. O pastor vai orar. Mas é importante que você traga Deus para dentro de você. Eu gosto muito, em Marcos 7 tem a história de um sujeito que ele é surdo gago. Ou seja, por que ele não fala bem? Porque ele não ouve bem. Aí
os amigos trazem, Jesus, faz uma oração aqui. Aí Jesus pega ele, tira do meio dos amigos e trata ele em particular, na intimidade. Olha para mim, Deus não quer expor a gente, Deus não quer envergonhar a gente, o nosso Deus não quer destruir a gente com aquilo que a gente tem escondido, o nosso Deus quer nos perdoar. Ele tira aquele jovem, surdo e gago, do meio da multidão, a Bíblia diz, tomando a parte. Ele pega, é interessante isso, ele enfia o dedo dentro do ouvido do rapaz, quer dizer, ele coloca o dedo na ferida, ele primeiro trata a surdez, porque senão ele não vai falar nada, ele não ouve bem. Aí, olha a intimidade, você imagina aqui, eu pego o meu dedo, pego a minha saliva e boto na tua língua, você ia topar isso? Ia topar, gente? Não, mas esse homem, ele tem intimidade de Jesus, ele pega a saliva dele, coloca na língua do moço, olha para o céu e fala, Efatá, que quer dizer, abre-te, e o ouvido do moço é aberto, e a língua dele solta, ele começa a desandar a falar. Intimidade. Você vai ter a bênção de Deus na sua casa, quando você buscar intimidade. Você vai ter a bênção de Deus em casa, quando você se importar mais com aquilo que Deus se importa, do que com aquilo que você se importa. Você vai ter Deus em casa, atuando na vida dos seus filhos, dos seus netos, das suas gerações, quando? Quando você trouxer Deus de todo o seu coração. Quando você começa a investir tempo na amizade, no relacionamento que você tem com Deus. A bênção vem sobre a vida de gente que quer caminhar com Deus e de que tem prazer da presença do Espírito em Deus, de Deus na sua vida. Número 2, sinceridade não substitui verdade. Tem muita gente sinceramente enganada. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção, conduzido por Uzai e Aiô. Davi vinham cantando e a ira do Senhor se acendeu. Lá embaixo, Uzá morreu ali mesmo. Pastor, mas eu creio em Deus. Pastor, mas eu tenho fé. A fé que nós temos, ela tem que ser fundamentada na verdade. O que eu recebo de perguntas, a gente entende isso, e a gente quer ministrar na vida da igreja, mas existem pessoas que estão caminhando com Deus, e querendo caminhar no pecado ao mesmo tempo. Isso não vai funcionar. Por mais que você tenha uma aparência e queira mostrar para todo mundo que você tem uma experiência com Deus, Deus não se encanta com isso. Jesus, ele fala, olha, vocês alargam os filactérios e aumentam suas franjas. Ai de vocês. O que ele está dizendo? A aparência, a roupa externa, eram roupas de pessoas piedosas. O que Deus está dizendo é que isso não impressiona o mundo espiritual. Nós temos fama espiritual, entenda isso. O mundo espiritual nos reconhece. Saul, ele dá um jeitinho, o rei Saul. Por que não aconteceu milagre? Porque ele dava um jeitinho para desobedecer. Deus diz, vai lá e faz isso. Aí ele fazia, mas fazia mais ou menos. Aí quando Deus ia perguntar para ele, o que ele falava? Ah, não, mas isso aqui eu roubei, mas era para dar um dízimo maior na igreja. Foi mais ou menos isso que Saul fez. Eu desobedeci, mas olha aqui, ó, fiz uma igreja maravilhosa. Deus falou assim, é interessante que Deus chama ele de tolo. Ele fala o seguinte, se você tivesse obedecido, o teu reino subsistiria para sempre, Israel. Sabe o que Deus está falando? Que não existiria Davi. Davi não é aquele camarada que está no banco de reservas esperando o segundo tempo para entrar. Deus falou assim, se você tivesse obedecido, o teu reino subsistiria para sempre. Isso traria uma série de implicações. Jesus não seria, por exemplo, o leão da tribo de Judá, porque Davi é de Judá. Saul é da tribo de Benjamim, ele seria o lobo
da tribo de Benjamim. Olha que coisa. Aí vocês não iam ter medo de ter um pastor lobo. Mas ele desobedece. Ele dá um jeitinho, ele cria uma normativa de exclusão para poder pecar. O que acontece é a miséria. Então, não adianta ser sincero se você não for obediente. Número 3, trazer a glória de Deus dá trabalho. Deus já tinha avisado no livro do Êxodo, no livro dos Números, faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m. Desculpe. 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, revista de ouro puro por dentro, por fora, faça uma moldura de ouro ao seu redor, mande fundir 4 argolas, olha, presta atenção nisso, 4 argolas de ouro para ela, prenda-na em seus 4 pés, com 2 argolas de cada lado, as 2 de ouro, e depois faça varas de madeira de acácia, revista de ouro, coloque-a nas argolas laterais, para que possa ser carregada. Relacionamento com Deus segue regras de Deus. Você não deve levar a arca sobre um carroção puxado por bois. Ela tem que ser levada no ombro. Por quê? Por que eu não posso fazer de qualquer maneira, pastor? Deus aceita tudo, não aceita. Deus, ele fala, olha, quando você entregar a tua oferta no altar, existe uma regra de entregar. Se você lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, primeiro, você vai deixar a oferta aqui, deixa aqui, conserta com ele. Vai lá, busca o perdão, busca a reconciliação, depois você pega a oferta e traz. Quer dizer, existe uma maneira, tem pessoas que acham que Deus recebe qualquer coisa e não recebe. Ananias e Safira, eles morrem diante de Deus, porque mentiram ao Espírito Santo. Coré, Datã e Abirão, eles morrem, são homens que oferecem incenso, a oferta de incenso é ligada à oração no Antigo Testamento, e morrem diante do Senhor. Então a gente precisa entender que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus quer abençoar na sua casa, que o nosso Deus quer trazer respostas sobre a nossa família, mas é necessário um relacionamento de acordo com o que Deus está. Então você precisa aprender isso, eu tenho ensinado aqui. Tem que chegar um momento na sua casa que você tem que reunir sua família, para que você passe para os seus filhos, ensine os seus filhos a palavra de Deus. Até nossos filhos casarem, todo dia nós tínhamos um horário nosso. Não interessa o que estava passando na televisão, não interessa se havia prova na faculdade, não interessa se era a véspera do vestibular. Era o tempo da gente com Deus. Meus filhos aprenderam a jejuar, meus filhos aprenderam a orar, meus filhos aprenderam a buscar a Deus. Se você entender isso, dá trabalho, querido. Os seus filhos, se você acha que é importante, agora a gente não pode porque a pandemia proibiu, mas se você acha que é importante levar seu filho numa festa de 15 anos, que ele chega lá às 9 da noite e sai às 3 da manhã, e não é importante trazer ele pela manhã pelo culto, não é importante levar ele sábado no culto dos jovens, querido, você está ensinando ao seu filho que você pode desprezar o Senhor quando você puder, quando você quiser. Não, hoje não, porque eu estou cansado, tadinho. Ele estudou a manhã inteira, o ano inteiro, a semana inteira, agora é o tempo dele descansar. Você está ensinando a ele que Deus não é importante. Gente, a gente pequeno, eu me lembro, Natália e Arthur, pequenininho, eu me lembro disso. E o culto 7 da noite, o que dá? Fome em criança. A gente não tinha um Talmidim Kids. Gente, pensa um lugar maravilhoso que a gente vai ter aqui. A gente não tinha isso. A gente morava numa cidade do interior. Fabíola levava pote de Tupperware com comida para dar na hora do culto. A gente sentava no último banco. Mas a gente começou a ensinar para eles que o lugar deles é aqui. Isso dá trabalho vocês saírem lá do Boqueirão para trazer teu filho para o Ministério de Adolescentes de QA. Dá trabalho você sair de manhã cedo ou à noite, nesse frio miserável que Curitiba faz e vai começar a fazer. Vai daqui a pouco cair pedra de gelo, cai neve, enfim, você sabe como é que é essa cidade aqui. A gente sabe que quem é de fora fala, não, pastor, está nem fazendo frio, está só fresquinho. Mas para a gente sabe como é que funciona. Aí para o crente não, caiu uma chuva, não, hoje eu não vou para o culto porque choveu. Então, querido, trazer a glória de Deus dá trabalho. Número 4, um ambiente preparado para a glória de Deus.
Depois de Davi ter construído casas para si, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi diz: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportar a arca do Senhor e para ficarem para sempre a seu serviço. Primeiro, aqui ele aprende a lição. No capítulo 13, há uma morte. Mas no capítulo 15, ele aprende: olhe para mim, o problema não é errar. O problema é a gente errar 2 vezes, 3 vezes. Errar, Davi errou um monte de vezes. Mas o que eu gosto desse homem? Ele só erra uma vez, depois que ele errou, ele não erra mais. Ele aprende lições e aqui ele prepara um ambiente. Pastor, mas eu já sou velho, querido. Para Deus, o tempo para Deus, ele não existe. Deus está na eternidade. Na eternidade não tem relógio. Na eternidade você não fica velho. Na eternidade o tempo cronológico não funciona. Na eternidade, o que Deus falou há 1000, 2000 anos atrás, tem o mesmo valor de hoje. Aqui o que acontece? Você tem uma promessa de alguém, esse alguém passa o tempo, a promessa morre, ele morre, a promessa morre com ele. Mas de Deus, a palavra que é dita na eternidade, querido, ela não encontra um bloqueio no nosso mundo de relógio. Então, esse homem, ele começa a buscar, e ele já está em Israel como rei já há 2 ou 3 anos. É agora que ele está buscando. Pastor, agora meu filho já está afastado. Vai buscar o Senhor para você ver. Porque a oração e o clamor, ele não encontra um bloqueio pela distância geográfica. Deus não é limitado pelo espaço geográfico. Mateus capítulo 8, o centurião fala o seguinte: ó, meu servo está lá, não precisa vir na minha casa não. Diga uma palavra, o meu servo será curado. Ele libera uma palavra no mundo espiritual, pof, o homem é curado lá. Então não coloque distâncias aonde Deus não coloca, onde Deus não é pequenininho, gente. Deus não está limitado àquilo que você pensa. Deus é Deus. Para Deus curar o enfermo, eu sempre digo, criar agora uma constelação, uma galáxia, é Deus. Ele faz isso, haja luz, e a luz ela vem. Prepara o ambiente. Faça como Davi, não erre de novo. Não erre de novo. Você confessou isso, vai dar para você uma ferramenta para você romper com o teu passado. Não faço mais. Essa pessoa não me deixa eu me aproximar de Deus. Então você vai ter que ser inteligente e se desligar dessa pessoa. Essa situação que eu vivo tem me afastado, a minha consciência, ela está me acusando. O Espírito de Deus está dizendo sim, está me convencendo, eu estou ignorando isso. Não há como viver em paz, em pecado. Então prepara o ambiente. Prepara o ambiente e viva uma vida de arrependimento. Vocês são chefes das famílias dos levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. 1 Crônicas 15, 12. Consagração. Consagrar é você dedicar tudo que você tem ao Senhor. O arrependimento, ele vem com perdão. Para você ser perdoado, você precisa se arrepender. Ah, foi mal aí. Não foi mal aí, não existe. Ai, desculpa aí, amigo. Não. O arrependimento, ele vem com mudança de vida. Eu não vou te bater mais. Eu não vou mais levantar minha voz lançando praga contra você. Eu não vou ser mais violento. Eu não vou mais abusar de você. Eu não vou mais ser desonesto. Eu não vou ser desleal. Isso significa arrependimento. A Bíblia diz que para você se consagrar e receber perdão,
é necessário confissão. Pastor, para quem eu confesso? Para Deus. Confessarei ao Senhor meu pecado e Ele perdoará a minha iniquidade. Salmo 32. E número 3, para você ser perdoado, você tem que perdoar os outros. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Porque se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam, Deus não vai perdoar vocês e nem ouvir sua oração. Então, isso significa um coração perdoado. Eu errei lá atrás. Eu sei que o que eu fiz causou destruição. Eu sei que meu afobamento, eu sei que a minha ignorância, isso causou lá atrás o sofrimento de uma pessoa. Eu sei, mas eu preciso aprender a perdoar e ser perdoado. Ou vocês acham que aqui todos nós temos passado? Eu tenho passado, pastora Fabíola tem passado, pastor Marco tem passado, pastor Queco tem passado, pastor Igor, e você também tem passado. Todos nós temos dias que foram vergonhosos. Todos nós olhamos para trás e falamos, por que eu fiz essa besteira? Só que você não fica preso no passado. A Bíblia diz que Jesus, ele foi condenado, ele foi sacrificado e morto pelos meus pecados, querido. Esse pecado, pode esfregar, o diabo, ele gosta de dizer para você, que você é o velho homem. Não, aquele velho homem não existiu mais, não existe mais, morreu. A Bíblia diz que nós morremos em Cristo, fomos sepultados para uma nova vida. Aquele homem ficou para trás, aquela mulher ficou para trás, então se perdoe e deixe Deus entrar na sua vida, se consagre a Deus. Agora, do mesmo jeito que a gente é perdoado, a gente tem que perdoar. O perdão, ele não facilita as coisas para quem agrediu a gente. O perdão libera a gente mesmo. Gente, quando você perdoar teu devedor, teu agressor, teu molestador, a pessoa que te enganou, que te abandonou, quando você perdoar, o peso sobre teu ombro, o fardo vai embora. Pastor, e ele vai sair livre? Vai nada. Se ele não se arrepender, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se ele não se arrepender, ele vai ter que prestar conta para Deus. Porque Deus, ele faz conta com a gente. Ele senta lá, ó, um rei que faz conta e viu que fulano deve tanto. Número 6, e último, não preserve a dignidade quando buscar a divindade. Davi vestia um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca. Os músicos e os quenanitas, chefe dos músicos. E Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente. Ao som de trombetas, cornetas, de símbolos, ao toque de liras e de harpas. Aconteceu que, entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, a esposa dele, Mical. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando, ela o desprezou no seu coração. Quando você buscar a Deus, se humilhe. Quando você buscar a Deus, não se importe com aquilo que as pessoas vão pensar. Tem muita gente que não busca a Deus porque, não, o que minha família vai pensar? O que meus amigos vão pensar? Não preserve a sua dignidade quando você buscar a Deus, se humilhe. Porque as pessoas vão fazer de tudo para você desistir. Quando a pessoa diz, não, eu vou parar de fumar, vai vir um monte de gente, não vai nada, isso é fogo de palha. Eu vou abandonar essa minha vida que só tem causado sofrimento para a minha família. E quem já ouviu essa história, talvez o teu cônjuge te dê uma palavra de desânimo. Talvez o teu filho, o teu pai, coloque sobre você uma impossibilidade. Se humilhe. Você, quando busca a Deus, rasga as suas vestes. Vai ter gente de fora, aqui a esposa do rei, desprezou o rei, sabe por quê? Porque o rei estava buscando a bênção de Deus para a sua casa, para a sua família, ele está entrando com a arca dentro de casa. É ruim ser solitário. Deus fala isso, não é bom que o homem esteja só. Não é bom estar só. Mas às vezes é a solidão que dá para a gente, sabe o quê? Musculatura espiritual. Deus ensina a gente que Ele, eu sempre falo isso, né? Um com Deus é maioria, dois com Deus é covardia. Às vezes você está sozinho, mas você está em maioria.
as pessoas vão ver mudança na sua vida e vão desprezar você. A pessoa tem amigos, eu tenho um monte de amigos que não vão querer mais falar comigo. Querido, quando você traz a bênção de Deus para a sua vida, quando você se consagra, se arrepende e traz a presença de Deus para a sua vida, a tua história vai ser acompanhada por algo chamado bênção de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos encerrar o culto. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. E eu quero pedir que você feche seus olhos agora em nome de Jesus. Hoje, domingo das famílias. E eu sei que Deus falou ao seu coração. E eu quero fazer um apelo aqui na igreja. Para você que está nos acompanhando presencialmente e para você que está acompanhando o culto online. Eu quero dizer que a sua história vai mudar quando você mudar a tua história. A tua história vai mudar quando você mudar desse coração que busca Deus pelas beiradas, que busca Deus de uma maneira que não é profunda. Se você escolher buscar ao Senhor, a bênção do Senhor vai ser experimentada na sua família e na sua casa. E se você quer isso para a sua vida, bota a mão no seu coração, só isso, que nós vamos orar por você. Você que ainda não foi batizado, que isso é uma ordenança do Senhor. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você precisa ser batizado. Você está sem igreja. Você está brigado com a igreja. Você foi ofendido na igreja. Você está distante, está desanimado. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de voltar para o Senhor. Bota a mão no seu coração que nós vamos orar. Vou pedir para o pastor Quecros orar. E em seguida o pastor Igor vai dar a bênção. Feche os olhos. Vamos orar. Santo Deus, soprar-te dos quatro cantos da terra sobre este lugar do teu Espírito. Nos trouxestes à memória que és Deus santo e verdadeiro, e que não há outro como tu. Nos fizeste lembrar que são os nossos pecados, a nossa transgressão, as nossas iniquidades, o motivo, a causa de sofrermos muitas vezes. Mas nos trouxeste a esperança por meio do teu Filho Jesus. Nesta manhã, soprar-te neste lugar, sopro de vida. E nós cremos que por meio de ti nós somos libertos em nome de Jesus. Não há nada mais que nos impede de chegar em tua presença, além daquilo que nós ocultamos, dos nossos medos, das nossas inseguranças, do pecado que nos assedia continuamente. E por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos. Nós confessamos que pecamos contra ti, que não te obedecemos, não te priorizamos. Temos atos religiosos, fazemos aquilo que achamos que é correto e negligenciamos a tua palavra, mas agora estamos arrependidos e confessamos que pecamos contra o Senhor. Nos perdoa, Pai. Obrigado porque temos o privilégio de chegar em tua presença agora, arrependidos, e clamamos que em nome de Jesus, a tua bênção seja sobre cada família, em nome de Jesus. Vem, faz morada agora em cada coração, em cada casa, da alegria da tua salvação. Nós cremos, Senhor, que Tu és o libertador. Então agora liberta cada cativo em nome de Jesus. Liberta cada arrependido em nome de Jesus. Nós não vamos mais caminhar guiados pelo nosso coração, pela nossa mente, mas caminharemos por fé. A nossa confiança estará em Ti o tempo todo, e as nossas atitudes, a nossa vida manifestará a Tua santidade, porque Tu és Deus santo, justo e verdadeiro. E se assim Tu és, nós também seremos, nós também queremos ser. Declaramos que a nossa família pertence ao Senhor. E que prevaleça sobre nós a Tua vontade, e somente a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.